Domingo 26 de março. Bastou 1 hora para a vida da Vanessa virar do avesso. O Fantástico começa com a história de um amor que enfrentou a morte e renasceu. A mensagem da clínica de fertilização chegou por volta das 10 da manhã. Bom dia, Vanessa, tudo bem? A gente conseguiu 2 embriões, um com qualidade muito boa, um com uma qualidade regular, e eu vou programar o envio dessas células para São Paulo, tá bom? Um beijinho, uma ótima semana. Vanessa não demorou para encaminhar o áudio ao marido, o Valber. O sonho de se tornar em paz parecia estar próximo. 2 embriões tinham vingado. Faltava agora um passo para a gravidez. Amor, a gente realmente precisa acreditar e ter fé. São 2 com bastante força que vão para lá e vão dar uma ótima notícia pra gente, tá? Eu te amo. Um beijo. Tchau, tchau. Valber estava na estrada, na cidade de Cariacica, na região metropolitana de Vitória. 1 hora depois dessa troca de mensagens. Uma carreta tombou em cima do carro dele. Não deu tempo de socorrer o Valber. Foi o pior dia da minha vida e foi o dia que eu precisei ser mais forte. Naquele momento que eu cheguei no local do acidente, a primeira reação que eu tive foi me ajoelhar próximo ao corpo dele e fazer uma oração para ele. Era o final de uma história de amor que começou em 2017. Vanessa e Valber se casaram com 1 ano de namoro e já com planos de ter filhos. Em uma carta escrita no aniversário dela, o Valber fantasiava com o dia em que a família estaria completa. Além do cachorro, Duque, teriam uma menina chamada Ágata e um menino chamado Valentim. A gente tentou durante 1 ano, não conseguiu, procuramos uma clínica de fertilidade e aí a gente teve um diagnóstico, na qual foi indicado fazer uma fertilização in vitro. Quantas vezes eu sonhei em dar a notícia pro meu marido, sabe? De fazer uma surpresa para ele, dizendo, estou grávida, a gente esperou tanto por isso, né? Valber agora estava morto, mas o sonho do casal não. Você pensou em desistir, em não ser mais mãe, não engravidar mais? Nunca. Sim. Nenhum momento. Se a tristeza é um fardo que eu tenho que carregar na minha vida, eu vou levantar todos os dias, eu vou trabalhar e vou carregar essa tristeza até chegar o meu momento também de partir. Mas desistir eu não vou. E em nenhum momento eu tirei o Valentim da minha cabeça. Aqui esse branquinho é onde ficou. É onde ele ficou? É. Vanessa esperou 3 meses, implantou um único embrião saudável e engravidou. Ela deu à luz no dia 14 de fevereiro. Ah, seu cabeludo! Ah, seu gostoso! Em princípio, seria parto normal, marcado por volta do dia 23 de fevereiro. Contudo, a mamãe, a Vanessa, começou a ter pressão alta. Aí foi preciso antecipar o parto em 1 semana, fazer uma cesárea. E o Valentim veio ao mundo justamente no dia do santo, que leva o nome dele, São Valentim. Eu acho que não é uma coincidência, não. Estava já escrito, por ser o santo do amor. Né? Uhum. Dá para medir o tamanho de um sonho? Neste caso, sim. Cabe nos braços, tem pouco mais de 50 centímetros e pesa uns 3,7 kg. Já amor de mãe não tem medida. Amor de mãe para filho não tem nada igual. Porque ele mama muito, né? É, ele mama muito, ele tá muito bem, graças a Deus. Muito, muito bem. A família do Valber sempre apoiou a Vanessa em tudo. Acompanhamos o dia em que uma tia e a priminha vieram de outra cidade para conhecer o Valentim. De alguma forma, eu sempre penso no Valbim como se ele estivesse aqui, né? Como se o Valentim trouxesse a vida novamente. Não a vida do meu irmão, que nada vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas a vida do meu sobrinho representa muita felicidade para a família e para mim. Eu gostaria muito que as pessoas vissem a minha história não como uma história triste, mas uma história de superação, de força, e que elas acreditassem verdadeiramente que existe vida após o luto. Eu acho que é jogar muita responsabilidade para cima do meu filho.
Mas é impossível não olhar para ele e não ver o Valber, não ver o meu marido, daquela sensação de renascimento, sabe? Traz alegria, traz esperança de vida pro meu coração. Um segundo. Em apenas 1 segundo, Um ponteiro gira. uma caneta cai, Uma página vira. uma lâmpada é acesa. E aquilo que você tinha nas mãos pode não estar mais com você. Basta 1 segundo. É uma ação muito rápida. Eu não consegui nem sentir. Um pouquinho de trauma. Tem que dar um basta nisso. Boa noite. Olá, boa noite. Só na cidade de São Paulo foram registradas mais de 200 mil ocorrências de celulares roubados ou furtados ano passado. É muito comum o ladrão chegar de bicicleta. Ele passa muito rápido e, num piscar de olhos, leva o aparelho embora. Pois é, Polly. E o celular carrega a nossa vida digital. Fotos, vídeos, contatos, aplicativos de banco. Vira um transtorno gigante. O Fantástico passou vários dias filmando a ação desses bandidos no centro de São Paulo e constatou que eles agem livremente. Veja na reportagem especial de Diego Zanqueta e Juliana Girardi. É incrível, é lindo, é maravilhoso. É um cartão postal da cidade, né? É antigo e ao mesmo tempo é muito elegante. Pô, é a história de São Paulo. Eu acho muito bonito, aqui é o centro, né? O povo passando lá e cá. E eles pegam rapidinho que você nem percebe. A gente costuma ficar meio cabreiro. Celular guardadíssimo, segurando a minha bolsa. Você vive com medo. Um, 2, 3, 4, 10, 20, 30, pelo menos 86 pessoas que caminham pelas ruas do centro de São Paulo vão ficar sem seus celulares. E isso num único dia. Quando falamos na cidade inteira, são 553 boletins de ocorrência de furto e roubo a cada 24 horas. Gente que já acorda colada ao telefone e depende dele para uma série de tarefas ao longo do dia. Checar o trânsito, se o metrô está em greve, se vai chover, mandar um recado, pedir carro de aplicativo, registrar um momento especial. Mas qualquer desatenção... O que acontece a partir do momento em que um ladrão toma um celular não é previsível. Muito menos o prejuízo que vem pela frente. Meu celular com toda a minha vida. Perdi foto, perdi algumas provas que tinha, que tô com problema na justiça. Eles entraram na minha conta, chegaram a tirar um valor de 5 mil e alguma coisa. Demorou mais ou menos uns 30 dias até resolver tudo. Passei 3 semanas difíceis para poder me reorganizar. Eu não consegui nem sentir. Eu só vi um celular voando e eu correndo atrás da pessoa. Isso que acontece em um segundo, quando a pessoa está caminhando ou parada usando o celular, é algo que o ladrão planejou milimetricamente. Muitos deles chegam de bicicleta em alta velocidade e, muito rapidamente, num piscar de olhos, o celular já foi embora. Num ambiente de civilidade, esse ato de usar o celular na rua
não deveria representar risco. Mas aqui em São Paulo e em algumas cidades, em alguns lugares do Brasil, representa. O Fantástico está a 30 metros do Teatro Municipal de São Paulo. Em alguns momentos, registramos imagens de dentro de um carro. Em outros, estamos num prédio com esta visão. A cena se repete dia após dia. Funcionárias de empresas de telefonia montam pontos de atendimento e aguardam a chegada de clientes que passam bem em frente ao teatro. Esses homens que circulam por ali pegam suas bicicletas e começam a pedalar, mas apenas por poucos metros. Estão procurando vítimas. Este está com capacete. Fica parecendo um ciclista de passagem pelo local, mas está prestes a dar o bote. Atravessa a rua rapidamente, bem na frente de um carro. Na sequência, surge outra bicicleta. Os dois passam a circular este homem que está com um celular numa das mãos e uma pasta e uma bolsa na outra. Ele nem se dá conta, mas vai ser assaltado em breve. Um dos ladrões puxa rapidamente o celular e foge. A vítima corre atrás. O pedestre de blusa verde dá uma rasteira. Nessa hora, a vítima consegue recuperar o aparelho que tinha sido arremessado. O bandido que havia caído levanta, sobe na bicicleta e sai pedalando. Lá na frente, encontra o parceiro e sai de cena numa boa. Dessa vez deu errado, mas uma semana antes, nesse mesmo ponto, pegaram o celular do seu Walter. E quando eu estou fazendo o cancelamento da chamada do Uber, uma pessoa passou ao meu lado e pegou o celular numa bicicleta. Esta mulher, que não será identificada, já viu muita gente perdendo o celular exatamente como seu Walter. É só olhar pela janela. Então, quando eles visualizam uma pessoa com o celular na mão, eles começam a rodear a pessoa. E aí, quando eles veem que é a oportunidade de pegar, eles passam aqui. Geralmente de bicicleta? De bicicleta, sempre de bicicleta. É uma coisa de quanto tempo, mais ou menos? De um ano pra cá, todos os dias. No dia 8 de março foram 2 casos, pelo menos. Este senhor parece estar interessado em informações. Para na barraquinha de uma operadora de celular e conversa com a funcionária. 3 homens se aproximam dele. 2 mexem no bolso do idoso. Ele sai e os rapazes se cumprimentam, parecem comemorar. Conversam com a funcionária da operadora de celular e dão risada. Um dos bandidos vai atrás do senhor. O ladrão chega e pega com força uma sacolinha que o idoso segurava. O celular estaria lá dentro. Ficaram por ali até começar a chover forte. Um dos bandidos faz até uma dancinha. Alguns metros adiante, dá para ver o senhor que tinha sido assaltado minutos antes, agora caído na calçada. Um rapaz passa e oferece ajuda. A chuva dá uma trégua. Os bandidos ainda estão dançando, mas param para seguir este casal, que rapidamente é cercado por 3 homens, até que um deles enfia a mão no bolso e pega o celular da vítima. E as pessoas ficam meio que perdidas, né? Completamente perdidas. Quando chega uma viatura, eles não agem, lógico. Mas basta a polícia ir embora e eles voltam a agir. Todos os ambulantes, todos os seguranças das empresas que estão aqui, todos sabem. Porque eles estão todo dia ali. Procuramos as operadoras de celular que fazem atendimento no local. A TIM informou que retirou os pontos de venda cautelarmente para que sejam feitas investigações internas e que se coloca à disposição das autoridades. A Claro não quis se pronunciar. E o que dizer desse outro local aqui de São Paulo? Há pelo menos uns 3 meses, bandidos chegam de bicicleta, circulam por aqui e levam celulares de pessoas da região. Ó, tem um poste aqui com 3 câmeras instaladas. Uma delas dá uma visão boa para aquele ponto de ônibus. Essa outra aqui mostra bem a região onde eu tô. E veja só como a imagem da câmera é boa, é nítida. Mas isso, olha, parece que não está incomodando em nada os bandidos, porque às vezes eles chegam a parar em frente à câmera. Estão praticamente batendo ponto aqui e levando o celular de muita gente. O da moça que esperava o ônibus sentada. O desta mulher, que aguardava em pé. O desta outra, que estava colocando objetos no porta-malas. O deste homem, que olhava se o carro de aplicativo estava próximo. As câmeras são de uma empresa de segurança particular contratada por comerciantes da região.
qual que é o crime que vocês mais flagraram? O furto de celular, o roubo de celular é o mais evidente na cidade hoje em dia. 12/3, né? Então até recente. Ele está aqui esperando justamente para dar o bote, só que nessa a vítima escapa, né? Porque ele está atento e ele tira o celular e aí ele não consegue concretizar. E temos crimes de ontem, anteontem acontecendo também, então são vários crimes. A gangue está dando expediente e trabalhando ali naquele local. Sem ser incomodado, né? A gente junta essas imagens e envia para a polícia. A polícia não está retirando essas pessoas de lá. Eu acho que precisa ter um trabalho aí muito mais efetivo. No ano passado, a cidade teve 202 mil registros de ocorrências de furto e roubo de celular. 1 a cada 3 minutos. Quanto mais perto do centro, maior o risco. O índice marca uma retomada ao patamar pré-Covid-19. Na lista das vias mais perigosas, a atual campeã é a Avenida Paulista, com mais de 5 mil roubos e furtos de celular no ano passado. Depois, vem as avenidas do Estado e Cruzeiro do Sul. O levantamento foi feito pela equipe do G1, que preparou também um conteúdo especial com dados inéditos sobre furtos e roubos de celular. Se você chegou até aqui e ainda tem seu aparelho em mãos, aponte para o QR Code que está na tela para conferir a lista ampliada das vias mais perigosas de São Paulo e o número de ocorrências por região. Com a Kátia aconteceu na rua Frei Caneca, região central. Na hora nem me dei conta que estava correndo atrás dele, só depois que vi as imagens. Quando eu tava mandando um áudio, o cara passa de bike, em 1 segundo já foi o celular. Não uso mais o celular na rua, não pego em nenhum local. Quando eu vejo uma situação dessa, eu falo, cara, você não quer esperar um pouquinho mais pra dentro? Entra, não fica aqui, não dá bobeira. Silvio, síndico profissional, contratou o serviço da empresa de segurança para vários condomínios que administra em São Paulo. Aquela imagem que a gente estava vendo lá dentro é dessa câmera aqui. Esse daqui na esquina, então a gente não dá nem 30 metros, né? 30 metros. Ali do outro lado da rua, naquela esquina, mais 3. Ah, tem ali na outra esquina. E na próxima esquina, se tem mais um totem ali. É uma rede de vários condomínios ao longo de 2 quarteirões. A gente marcou presença, marcou território. Olha, aqui não, vai para outro bairro, vai para outra região. Aqui nós temos uma rede colaborativa de segurança, uma vez que a Secretaria de Segurança Pública, o Estado, não está dando conta. Eu acho que a percepção dele está um pouco descalibrada. Nós estamos com grandes operações e já estamos começando a colher esses resultados através dos números que serão divulgados. A Polícia Militar tem um programa que nós chamamos de PVS, Programa de Vizinhança Solidária, através de canais, de aplicativos de comunicação, de conversa. Tem ali o grupo da sua rua, onde você mora, dos seus vizinhos, e você vai ter sempre um policial ali naquele grupo também. Esse é o comandante-geral da PM Paulista, que apresentou também dados de janeiro e fevereiro de 2023 na entrevista. Esses números mostram que a cidade teve 25% menos furtos e roubos de celular na comparação com o primeiro bimestre de 2022. Mas por que grupos como o do Teatro Municipal seguem agindo com tanta facilidade? Eu entendo a percepção das pessoas, mas percepção e realidade, nem sempre elas estão casadas. Quando a pessoa foi ela que foi vítima, é claro que ela vai dizer que, olha, eu não estou me sentindo segura. Nós entendemos isso. A polícia trabalha em cima disso. E a polícia ela tem feito mais prisões, tem feito mais apreensões. Mostramos para este advogado criminalista 3 imagens de pessoas que foram abordadas por bandidos. Para ele, em todos os casos, as pessoas foram roubadas, não furtadas. Chegou 2, 3 ali, ele sentiu ameaçado, a integridade física dele ali estava comprometida. Isso é roubo, violência. Passa o cara da bicicleta, o solavanco que deu nela é roubo, no meu entendimento. Não teve arma, não teve faca, mas não teve nada. Mas a violência para retirar o objeto foi acima da média, não foi um furto, subtraiu, surrupiou sem a pessoa perceber. Houve contato físico com a vítima. Ele passa de bicicleta do lado. A bicicleta não dá para perceber se houve um contato físico maior ou não, mas independente disso, na minha ótica, eu ainda defendo que seria roubo. Porque a partir do momento que você bate no seu braço que usou força, com todo respeito à opinião diversa, mas eu entendo como roubo. No caso da Kátia, lá da rua Frei Caneca, apesar de o advogado ter concluído que ela sofreu um roubo, o boletim de ocorrência foi registrado como furto. Quando isso acontece,
Qual que é o problema quando um crime de roubo é registrado como furto? O crime de roubo, ele abala a nossa sociedade, a tranquilidade. O prejuízo, tecnicamente, é que a maioria das vezes no roubo os juízes deixam preso. Você tira esses elementos do seio da sociedade. Se é um furto, você tem audiência de custódia no outro dia, a maioria dos casos é colocado em liberdade se o autor do delito for primário. É uma característica nacional. Você tem um alto índice de reincidência criminal, o indivíduo ele é preso, passa um tempinho, ele volta a reincidir. O senhor está dizendo que o problema é da justiça, então? Eu diria que o problema é de toda a sociedade. É da polícia, é da justiça e é da legislação. Só que quem vê diariamente pela janela a cidade insegura não aguenta mais esperar a solução. Só vejo piorar. Agora, um desejo muito grande de que isso acabe, mas expectativa, eu só vejo piorar. Infelizmente. Esta noite, o Fantástico vai trazer uma denúncia exclusiva de assédio numa clínica odontológica num bairro nobre de São Paulo. Na minha primeira semana, eu vi ela pelada. Ex-funcionários dizem que eram xingados e humilhados pela dentista Larissa Bressan, dona do consultório. Você não é formado em nada. Abre uma casinha de camelô na 25, não tá feliz? Vai embora! Eles também a acusam de importunação sexual. A Larissa se aproveitava e passava por todo mundo, assim. A crueldade por trás de 2 crimes bárbaros. Em Natal, um coronel aposentado foi brutalmente assassinado. E uma garota de programa assume a identidade dele durante 4 meses. E em Curitiba, o Fantástico traz novas imagens e entrevista o cliente que foi incendiado por um frentista num posto de combustíveis. No momento em que ele pega a bomba para lançar gasolina em você, ele comentou alguma coisa? O que ele falou na hora ali? Você não vai sair daqui, então? Então, quero ver se você não vai sair. Então vaza. Exclusivo, o ponto de partida das investigações sobre a quadrilha que pretendia sequestrar e matar autoridades. O Fantástico vai trazer os detalhes da denúncia de uma testemunha jurada de morte. A testemunha foi a primeira a citar o nome do senador Sérgio Moro como um dos alvos da facção. E como foi que um ferro de passar roupa inspirou uma revolução na tecnologia dos cartões de banco? Você vai saber na estreia da série Como Funciona. But to everyone else, they were known as the Zip Zaps. O adeus ao compositor e humorista Juca Chaves. Os fãs perguntaram aqui no Fantástico e a estrela pop Billie Eilish respondeu. Você já aprendeu alguma palavra em português? You got any words or phrases? Ainda não, mas eu quero aprender. É aniversário! O Globo Repórter faz 50 anos com uma série de programas especiais. Acho que eu sou um pouquinho o Globo Repórter. É surpresa! Imagina a sua história de amor sendo cantada pelo sertanejo Daniel. Coração tão grande, não poderia. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. É saideira! Logo depois dos comerciais, milhares de pessoas lotam o Mineirão pro último show da banda Skank. Até já! Depois de 3 décadas de sucesso, chega ao fim uma das bandas mais queridas do Brasil. O Skank está se despedindo hoje dos palcos com um show no Mineirão. E a saudade que eles vão deixar, hein? Bem mais que o tempo. A família do interior de São Paulo desembarcou em BH para se despedir da banda, que faz parte da história deles de um jeito muito especial. Em 2003, eles lançaram 2 Rios. Então acabou sendo a trilha sonora do nosso namoro. E em 2008, quando a gente se casou, se tornou a trilha sonora também do nosso casamento. E os lábios sejam 2 rios inteiros. Eu cresci com meu pai, com a minha mãe, ouvindo as músicas do Skank sempre. E daí eu comecei a ouvir mais, e eu comecei a gostar bastante.
Foram mais de 30 anos de estrada, sucessos que o Brasil inteiro cantou junto. Dos versos que eu fiz, eu ainda espero resposta. A turnê de despedida rodou mais de 100 cidades do Brasil. Nem a razão pra que um dia cá. E a saideira, despedida dos palcos, não poderia ser em outro lugar, né? Se Belo Horizonte é a casa deles, o Mineirão é tipo aquele cantinho especial, sabe? O lugar que une duas paixões dos meninos do Skank: futebol e música. E hoje o Mineirão é uma bênção, um presente, uma coisa divina que a gente está agradecido por essa cumplicidade muito grande do público. Uma banda não existe sem o público. A última passagem de som teve muitos abraços, registros para eternizar uma despedida que já está deixando saudade. Coração aí na reta final, como é que tá? Pô, que eu tenho falado com a galera, eu falei assim, olha, meu coração já não sabe mais o que fazer. Muita conquista, né? Muita coisa realizada. Eu vou começar a chorar de novo. Essa reta finalíssima aqui, ela tá me enchendo de muita emoção. A banda acaba, os laços permanecem. Eu acho que o que eu levo de melhor nisso tudo foi a minha convivência com eles. Estou levando um saco de ouro, assim, um tesouro, de ter vivido com esses caras assim, esse tempo, né, que passou voando. É uma noite para ficar na memória e se deliciar com as surpresas. Milton Nascimento, que no fim do ano passado fez seu último show aqui, volta ao Mineirão para cantar outra despedida. Eles me convidaram para cantar aqui. Aí eu falei, outra vez no Mineirão, é muito lindo aquilo lá, né? E cantar com eles é uma felicidade. Participar dessa despedida também tem um lugar especial no seu coração. Tem. Totalmente. Sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. E a saideira, o último show do Skank está acontecendo agora. A gente vai ao vivo para o Mineirão com a repórter Graciela Andrade. Graciela, boa noite. Uma multidão de apaixonados está acompanhando aí a última apresentação. Acho que a Graciela não está me ouvindo. Agora me ouviu. Mesmo, Maju, Poliana, boa noite para vocês, boa noite a todos. Uma multidão que dança e canta sem parar desde que o show começou, e isso já tem mais de uma hora. Antes de subir ao palco, o Skank havia prometido que seria um show de pura emoção, e assim está sendo. Samuel Rosa já agradeceu, brincou, disse que não sabe se o coração vai aguentar até o final e também já chorou. 50 mil pessoas vieram aqui até o Mineirão para essa despedida. Vamos acompanhar um pouquinho. A de despedida já rodou o país. 500 mil de pessoas já assistiram. E a banda escolheu para essa última apresentação a Saideira, a cidade onde a banda nasceu em 1991. E o palco, o Mineirão, onde o Skank praticamente se sente em casa. Já se apresentou outras vezes e já gravou um DVD em 2010. Eles param de cantar juntos, mas continuam na música. E como estão falando, como falam, vão deixar agora a vida levá-los para outros caminhos. E a gente fica na torcida para que tudo dê certo e agradece por toda essa trajetória linda que vem embalando a nossa vida nos últimos 30 anos. Maju, Poliana, é com vocês. Noite histórica aqui, viu? Imagina a emoção da Graciela também, porque o Mineirão lotado, né, Maju? A energia bate aqui, tô arrepiada, Poli. Eles são trilha sonora de tanta gente. Muito obrigada, Skank, pela alegria que vocês nos deram esses 30 anos. Sejam felizes em seus novos caminhos. E a gente aqui, né, Maju, vai sempre lembrar com carinho de todos esses sucessos. Isso, muito obrigada, banda querida. Agora, Poliana, imagine quantas músicas já não fizeram parte da vida
de um casal de adolescentes que enfrentou muitos obstáculos e está aí apaixonado até hoje, com 2 filhas e uma netinha. E se essa história de amor ganhasse uma canção especial? Eu vi ela passar umas 2 vezes para lá. Daí eu esperei ela, nós ficávamos trocando olhar, sabe? Um abaixava a cabeça, o outro olhava. Daí um ficava olhando para trás pro outro. E o coração? O coração quase saía pela boca mesmo. Se tem uma coisa que deixa a gente inspirado, é uma boa música de amor. Sabe aquelas que a gente pensa que vai dar tudo errado com o casal, mas a paixão faz com que os problemas fiquem pequenos? Hoje eu tô aqui em Araucária, no Paraná, para conhecer a história do Carlinho. Quando jovem, ele se apaixonou por uma moça bonita que sempre ia comprar pão na venda que ficava em frente ao trabalho dele. Mas teve um impasse para esse amor acontecer. A família da Leia, que era conhecida no bairro como a Morena do Jockey, estava para se mudar da cidade. Pensa no desespero. Quem está aqui comigo é o compositor e produtor musical Pedro Cerejo, mais conhecido como Cherry O. É dele a missão de transformar as histórias das pessoas em música aqui no Som da Minha Vida. E a de hoje é muito especial, né? Pois é, né? A história do Carlinho tem muito sofrimento na infância. Ele conseguiu transformar esse sofrimento em amor, né? E quem aproveitou isso foi a Leia. Chegaram! Estávamos aqui ansiosos para conhecer vocês. Tudo bem? Tudo bem, Leia? Tudo bem. Tati. Oi, tudo bem? Que prazer. Ah, prazer. Tati, quem é o seu pai? Assim, meu pai nasceu em Rio do Sul, Santa Catarina. O meu pai, ele é o filho mais velho. Só que eles foram abandonados pelo pai do meu pai, pelo meu avô, né? Aos 6 anos, o Carlinho teve que cuidar dos 5 irmãos. Vendeu doce na rua, trabalhou na limpeza. Aos 13, ganhou um emprego fixo no frigorífico da cidade, que ficava em frente ao Jockey Club. Pois bem, em 1984, um novo zelador chegou ao Jockey com família e tudo. Todo mundo da região já... Olha só, vocês viram lá? Isso aquelas moças novas que chegaram na região. Ele conta que também começou a me observar. Tinha dia que ele não via ela passar, e daí, né, vi que estava chegando já a hora do almoço, não tinha ido tomar café, daí ia. Daí ele ia olhando na poeirinha da estrada. E se ele via a chinelinha dela, daí ele ficava triste. Ela já passou. Já tinha voltado. Pelo Ronaldo, voltou pra Dinamite, na frente o bolão pra Romário, escorou, voltou de novo a Dinamite, outra vez a Romário, Dinamite chutou, guardou. Gol! Não só o Carlinho é muito vascaíno, como é muito fã do Roberto Dinamite. E tem o mesmo nome do craque, Carlos Roberto de Oliveira. O time de futebol de paixão do meu pai ia na cidade fazer um amistoso. E, nossa, né, o pai ficou, imagina, eu vou poder ver, né, os meus ídolos de perto. E o frigorífico ia dar uma carne e preparar um churrasco pro time inteiro. O Vasco ganhou de 4-0 e o Carlinho nem ficou até o final. Correu para preparar o tal churrasco. Chegou a noite, a equipe chegou e começou toda aquela euforia de receber o Vasco da Gama lá. Aí ele veio assim, já pegou na minha mão, né? Oi, prazer, Leia. Só que quando eu falei prazer, Leia, tava assim, uma mania de jovens se cumprimentar, né? Beijinho, beijinho, um de cada lado e um selinho meio pertinho, assim. Gente! E eu caí nessa brincadeira, né? Ele deu 1, 2 e o terceiro? Eu dei, Tabata. Gente, ousadia! Eu gostei disso. Mulher de atitude, né? Ele. O namoro era só nos finais de semana, pro desespero do casalzinho. Mas tudo piorou quando o pai da Morena precisou trabalhar em Rio do Oeste, que é até perto, mas uma longura para aqueles dois. A solução foi a Morena procurar um emprego para ficar em Rio do Sul de segunda a sexta.
Essa senhora, ela tinha uma casa muito antiga, enorme, e ela tinha a rotina dela, a patroa, sabe? Aí teve um dia que ela foi, enquanto ela estava assistindo a novela, aí o Carlinhos chegou para me ver, como a gente tinha combinado, ficou lá no cantinho do quarto. Aí a patroa bateu lá. Tá tudo bem aí, Leia? Aí se apavoraram, meu Deus, e agora, e agora? E aí o pai saiu do quarto, a mãe pegou, fechou a porta e trancou. E o calçado do pai ficou lá embaixo da cama. Aí ele ficava tentando me chamar baixinho para devolver o calçado não tinha dele. Como. Aí, resumindo, tadinho, foi embora, descalço. A essa altura, o Carlinho e a Morena já estavam noivos. Já tinham arrumado uma casinha para morar do lado do frigorífico. Mas ainda faltavam os móveis, arrumar uma data para o casamento, muita coisa. E a Morena ainda não tinha 18 anos. Aí, de repente, o vô chegou com a bomba. Olha, nós vamos ter que ir embora para São Paulo. E aí eles ficaram apavorados. E agora? A gente foi, tentou casar no civil, não tinha idade para casar ainda. Aí fomos tentar na igreja. O padre disse que não, já de imediato. Aí a gente foi falar com o bispo, então, né, que... Ele olhou para nossa cara e falou assim, como que eu vou casar dois jovens tão novinho assim? E aí? É porque a gente sabia que se a gente não oficializasse de alguma forma, o pai ia querer que eu fosse. A solução apareceu por acaso. Eu acho que até hoje eu digo que foi um Deus que colocou assim um casal de anjo naquele ponto de ônibus. O casal, que o Carlinho e a Morena mal conheciam de vista, sugeriu um contrato de sociedade de fato em regime de concubinato. Uma autorização jurídica que deixou de existir em 2002, na reforma do Código Civil. E aí foi assim, Tabata, conseguimos daí formalizar. Gente, eu tô ansiosa pra ver isso acontecer. Vai ser um chororô danado. O som da vida do Carlinho precisa ter muito amor, muito dengo e cheiro de pasto. Aham! Com licença! Tudo bem, Tabata? Fala aí se o Daniel não encaixa direitinho com a história do Carlinho e da Morena do Jockey. Exatamente. Romantismo no ar. Bora lá? Espera um pouquinho só. A morena passou, a família cresceu. Aí vai lá em cima, né? É alto. Agora eu acho que vai um fazinho, um mi, acho que vai ficar legal. Eu acho. O mundo parou, a morena acho que aí você pode dar um tempinho, ó. O mundo parou. Aí a morena, entendeu? Dá uma pode dar uma respirada. O coração dela é seu. Etrenchonado. E você, meu amor, pegadas do amor. Para surpresa dar certo, a gente trouxe o Carlinho ao Rio de Janeiro para participar de uma reportagem sobre vascaínos que moram em outros estados. Tudo bom, minha querida? Como vai? Eu sou a Tabata. Você viu Dinamite jogar? Vi. Servi carne pra ele. E enquanto eu quebrava a cabeça pensando em como ia mudar de assunto pra gente começar a falar da Morena, Cortei a carninha e tal. o Carlinho mesmo resolveu o problema e ainda me contou que agora é escritor. Além de eu ser torcedor do Vasco, eu escrevi um livro para minha Morena, que tem um capítulo que é só do Vasco lá. Peraí, que agora eu fiquei confusa. Quem é a minha Morena? Que livro que é esse? É a minha esposa. O que tem a ver a Morena com o Vasco? Então, eu conheci ela com o Vasco. E nós se casamos por causa do Vasco. Se conhecemos no dia do jogo do Vasco. Por que esse livro se chama Pegadas do Amor? Porque quando eu via ela passar, ela deixava as pegadas na areia. No dia seguinte, o combinado era a gente se encontrar para uma segunda parte da gravação. Tudo bom, meu anjo? Tá bonitão demais! Ô, Carlinhos, nós marcamos com você esse horário, só que a gente vai precisar esperar um pouquinho. Não, porque tá tendo uma passagem de som no estúdio do Fantástico. É um show do Daniel. Opa, meu Deus do céu. Por quê, opa? Porque eu gosto dele. Você tá falando sério? Sou. Jura? Sou fã dele. Eu não perco tempo e já levo o nosso convidado e o genro que veio com ele, o Valdeir, ao estúdio. Eu vou tentar
Eu vou tentar que você fique lá na frente. Vamos ver se você consegue ficar mais na frente. Será que ele vai vir? Desconfiar. O Carlinho começa a achar que tem muita gente olhando pra ele. Eu não sei, velho. Isso que eu tô olhando. E o cara lá focado em mim aqui, ó. Sorte que o show não demora a começar. Alguém conhece? Vai na mãozinha, Pedro. Enquanto isso, a família toda vai chegando para completar a surpresa. Vem comigo, vai. Quero beber o mel de sua boca. E é interessante que a música me trouxe aqui. Uma história que eu tive a honra de conhecer, que é uma música inédita. Mas o fato é que eu tô aqui por causa do senhor e por causa da sua esposa. Ô, cara, olha, você vai matar eu do coração. Não morre agora, não. Um coração tão grande, não poderia faltar amor. Foi quando aquela morena pela primeira vez na estrada de terra, o cheiro e o calor. Obrigado, hein? O caminho mudaria quando a mão dela tocou. Tão jovem começou a escrever sua história. Se apaixona por mulher, né? Cada dia construir uma memória, todo encontro escondido pra amar, paixão que veio pra ficar. O mundo parou, a morena passou, a família cresceu, o coração dela é seu. O que você plantou, pegadas do amor. Quem ama tudo pode vencer, tem que regar pra fazer valer. Até pra casa foi preciso lutar demais. Tente ser o melhor que você faz. Mas estava escrito no chão que ela pisou, parceria pra vida toda, a mulher que sempre sonhou. O mundo parou, a morena passou, a família cresceu, o coração dela é seu. O que você plantou, pegadas do amor. Quem ama tudo pode vencer, tem que negar pra fazer valer. Sabe aqui, me dê a honra, por favor. Gostou? Igual, amei, né, cara? Ainda bem que eu tomei meus remédios antes. Antes assim, feio. O Carlinhos eu não consigo falar dele, né? Pra mim é uma declaração de amor, né? Para manter o romantismo lá no alto, a gente termina com o Carlinho ouvindo outra vez o som da vida dele. O que você plantou, pegadas do amor. Quem ama tudo pode vencer, tem que regar pra fazer valer. Que declaração de amor, que amor lindo, hein, seu Carlinhos? E olha, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês agora. Renata Capucci está num navio esperando um show que vai marcar os 60 anos de uma rainha e que vai ser exibido amanhã pelo Multishow. É o Cruzeiro da Xuxa.
Boa noite para vocês. A nave da Xuxa pousou em alto mar para celebrar em grande estilo o aniversário de 60 anos da eterna Rainha dos Baixinhos. Daqui a pouquinho a Xuxa sobe ao palco para um show emocionante, uma plateia de mais de 4.000 fãs que estão aqui participando dessa festa. O aniversário da Xuxa é amanhã, dia 27 de março. Então, no palco tem programado parabéns e também muitas surpresas. A gente conversou com a Xuxa, com a Sasha, com o Juno, com artistas, com os fãs e vocês vão ver os bastidores e a energia dessa grande celebração domingo que vem no Show da Vida. Renata Capucci, do Navio da Xuxa, para o Fantástico. Foram mais de 3 meses percorrendo o litoral norte-americano em busca de iniciativas inspiradoras. A expedição Voz dos Oceanos estava a caminho de Newport, a última parada nos Estados Unidos, em Rhode Island, quando enfrentou um contratempo. A vela mestra rasgou e teve que ser retirada. Trabalho pesado, viu? Se eu tirar as talas, ela fica 100 quilos. Se eu deixar as talas, são 110 quilos. Nós tivemos algumas semanas atrás um incidente, ela acabou rasgando todo o top da vela, né? Então toda a parte de cima da vela literalmente foi de um lado para o outro, a vela acabou descendo. Numa oficina de reparos, a equipe descobre que o estrago não tem conserto. A vela será doada para o projeto Sail to Shelter, que transforma esse tipo de material em tendas para desabrigados e refugiados. Eles usam essa vela e estavam justamente precisando de vela de Dacron, que é esse material. Enquanto o veleiro Cat desce suas velas, as do barco Maiden se erguem. Lá, as tripulantes, todas mulheres, comandam o The Maiden Factor, um programa que leva educação para garotas ao redor do mundo. Hello, how are you? Como a Voz dos Oceanos, o The Maiden Factor também navega com uma missão. Temos 8 garotas na tripulação desta viagem que vai de Newport até a ilha de Açores. Muitas se espelham em velejadoras pioneiras como você. E a gente aqui dá oportunidade para que elas aprendam todas as funções dentro de um veleiro e ainda acumulem milhagem navegando em ondas grandes. Aí elas podem levar esse conhecimento para outros projetos. A grande preocupação de todas aqui é manter as águas limpas. Tudo o que descartamos no mar aqui é orgânico. Antes mesmo de embarcar, a gente já troca as embalagens para que o plástico não chegue nem perto do oceano. Em Newport, esta organização se dedica a monitorar a qualidade da água nos mares e rios do estado de Rhode Island desde 2006. A gente trabalha em parceria com o Departamento de Saúde do estado de Rhode Island. Toda quinta bem cedo, coletamos amostras para testar a presença de bactérias que podem causar doenças. Aí a gente alerta para os lugares impróprios para banho. E é muito legal ver como as pessoas levam esses resultados a sério. Antes de retomar a viagem, um almoço no capricho para repor as energias e com sambinha de fundo para o pessoal lembrar de casa. Mesmo sem a vela principal, a Voz dos Oceanos segue em frente. A próxima parada é um dos lugares mais misteriosos do planeta, o Triângulo das Bermudas. Até lá! Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden decretou hoje estado de emergência depois da passagem de um tornado e de tempestades violentas pelo Mississippi. O governo federal vai enviar recursos para ajudar a lidar com as consequências da tragédia. 26 pessoas morreram no estado e no Alabama. Dezenas ficaram feridas. Outros estados da região sul do território americano também registraram prejuízos, como Louisiana, Geórgia e Texas. Os ventos derrubaram árvores e destruíram linhas de energia.
No Mississippi, a pequena cidade de Rolling Fork, de 2.000 habitantes, foi a mais afetada. Os bombeiros estão fazendo operações de busca e resgate. O ministro da Integração, Valdez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitaram hoje áreas alagadas no norte do país e garantiram a liberação imediata de recursos para ajuda humanitária. A visão assusta. O rio Acre subiu tanto que invadiu ruas, casas, bairros inteiros. Clarice e a mãe saíram de casa só com a roupa do corpo e se abrigaram em uma igreja. Hoje ela voltou ao bairro e encontrou a casa destruída. Eu não tenho mais nem lágrimas de tanto que eu já chorei, né? Perdi tudo, nós perdemos tudo. Mandar roupa, tudo. Toda a história de vida que a gente tinha, tudo que a gente construiu. A água também invadiu a casa e o comércio da dona Ivaneide. Como a gente vive daqui, né, a gente tem que limpar para começar a trabalhar de novo, né? Já estamos com 2 dias sem trabalhar, porque não tem como trabalhar, né? Só na capital Rio Branco, 32 bairros estão atingidos e 483 famílias desabrigadas. Além de Rio Branco, 3 outros municípios estão em situação de emergência. O número de desabrigados só cresce. Em Manaus, 144 ocorrências foram registradas depois de um temporal ontem. Essa casa foi arrastada pela correnteza. O ministro da Integração, Valdez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoaram hoje as áreas alagadas no Amazonas e Acre. Além do emergencial, nós temos que fazer agora a ajuda humanitária, a reconstrução junto com os entes federados. É preciso as medidas de médio e longo prazo para que o nosso país, que é um país vulnerável, não tenha que ver a cada ano a sua população sendo penalizada e perdendo vidas. Para o Acre, os ministros anunciaram a liberação imediata de R$1.400.000 para a compra de cestas básicas e kits de higiene e limpeza. Para o Amazonas, foi anunciada a construção de casas populares para as famílias afetadas. Mesmo assim, a Defesa Civil pode entrar numa situação de emergência, construindo já as casas que foram perdidas, né, por inteiro. O Fantástico teve acesso a novas imagens de um ataque chocante. Em Curitiba, um frentista jogou gasolina num cliente e ateou fogo depois de uma discussão por causa de uma chave de carro quebrada. Bastante ferida, a vítima vai ficar internada pelo menos um mês. O repórter Wilson Kirsch traz os detalhes desse caso. Às 9h22 da manhã do dia 18 de março, 2 homens discutiram num posto de gasolina em Curitiba. Às 9h23, um deles botou fogo no outro. Hoje, um está na prisão e o outro no hospital. O que trancou os 2 homens na situação absurda foi uma chave quebrada. O carro do Caio tem uma chave própria para o tanque de combustível. Ele diz que a chave da ignição, no mesmo chaveiro, estava inteira antes do abastecimento. Daí eu questiono o rapaz que abasteceu. Eu pergunto, cara, quebraram a chave do meu carro. Ele fala, cara, não sei de chave nenhuma, eu não quebrei chave nenhuma. Caio não consegue religar o carro com a chave quebrada. A discussão piora. Paulo Sérgio Esperanceta, o frentista, tenta justificar o injustificável. Ele diz que foi xingado. Daí eu sei, né? Ela estava passando por uns probleminha também, com uma separação, assim. As imagens mostram quando Paulo Sérgio tira a mangueira da bomba de gasolina. No momento em que ele pega a bomba para lançar gasolina em você, ele comentou alguma coisa? O que ele falou na hora ali? E ele falou, você não vai sair daqui? Então, quero ver se você não vai sair. Então vaza. Depois de encharcar a camisa de Caio, que recua surpreendido, Paulo Sérgio saca um isqueiro, tenta atear fogo uma vez e consegue na segunda tentativa. E o meu desespero é não pegar no meu rosto. Por isso de tirar a camiseta, por isso de tentar apagar o fogo com a mão, de tirar a calça, até que veio o rapaz e apagou com o extintor. Douglas de Araújo trabalha há 8 anos no posto, onde foi treinado para combater incêndios. Foi tudo muito rápido, assim, sabe? Quando eu vi que ele jogou mesmo o combustível,
eu já corri para tentar impedir que ele acendesse, que ele inflamasse o combustível, né? Quando eu escutei o som que acendeu, que o combustível inflamou, eu peguei o extintor. Quando acende, né, faz aquele vulto assim de fogo, né, aquele mesmo barulho ali, aquilo ali me perturbou por algumas noites. Depois de Douglas apagar o fogo, Paulo Sérgio ainda dá um soco em Caio. Daí eu vou para um canto que um outro rapaz me chama, né, onde tem tipo uma espécie de uma banquinha, uma muretinha ali, e sento dali, veio toda a dor, cara. O rapaz é Charles Carneiro. E foi você que ofereceu o socorro? Sim, você quer que eu leve no Corpo Bombeiro? Eu falei, eu quero. E daí se desloquei até o Corpo Bombeiro, dá uns 300 metros daqui. Como é que ele foi? Tava reclamando muito dor. Até o meu piá mais velho tava junto também, falou pra ele, né, acalma um pouquinho que estamos chegando. A essa altura, a esposa do Caio estava indo pro posto. Mais ou menos na metade do caminho, o sargento do Corpo de Bombeiros me liga, falando que o meu marido estava lá. Eu chego lá, eu vejo meu marido todo enrolado num papel alumínio e gritando de dor. Foi chocante, foi muito desesperador. Graças a Deus que meu filho ainda estava dentro do carro, que ele não presenciou essa cena. Depois dos primeiros socorros nos bombeiros, ele foi transferido para o hospital. O Caio chegou para a gente com queimaduras de 2º grau superficial, 2º grau profundo e 3º grau, em 30% da superfície corporal queimada. Tenta dobrar um pouquinho mais. Isso. Provavelmente vai ficar internado um mês e meio, até seu restabelecimento completo. Ele vai precisar ainda de um acompanhamento ambulatorial, em torno de quase 1 ano, né, para manejo de eventuais sequelas que possam acontecer. Na sexta-feira, o filho Yuri reencontrou o pai. Tava com saudade do pai? Tava. O ataque covarde poderia ter provocado uma tragédia no posto. O Caio conseguiu se livrar da camiseta nesse ponto aqui. O muro ficou todo chamuscado. O fogo foi apagado também com um jato de extintor, mas ficou perigosamente perto dos tanques de armazenamento. Aí no subsolo, havia mais de 30 mil litros de combustíveis. Muito combustível envolvido, ele elimina muito vapor, né? E esse vapor é inflamável? Inflamável, com certeza. E uma pessoa pegando fogo seria uma bola de fogo, né? Se não fosse o frentista apagar o fogo do Caio e, na sequência, apagar o fogo da camiseta, o posto poderia ter explodido e colocado a vida de outras pessoas também em risco. Paulo Sérgio Esperanceta está em prisão preventiva. A defesa de Paulo Sérgio contestou a prisão preventiva, dizendo que ela não é imprescindível para as investigações. Ele deve ser indiciado pelo delito de tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo e também pelo motivo fútil. O advogado de Caio dos Santos espera que o posto de combustíveis dê suporte à família. Qual a responsabilidade do dono do posto? É objetiva, independente de qualquer culpa. Ele tem, na condição de proprietário, responsabilidade sobre os seus funcionários e os seus colaboradores. Estamos aguardando a evolução clínica do Caio para que ele tenha alta do hospital e aí sim, iremos sentar conversar com o Caio, com a família e entender quais são suas necessidades. Há mais o que se compreender no ataque sofrido pelo Caio. Brasileiros e brasileiras gostam tanto de se definir como pessoas alegres, um povo pacífico, e a gente sabe que nunca fomos um povo pacífico, né? O Brasil sempre foi um país muito violento. Nós estamos vivendo o pós-pandemia. O que faz a pandemia? Ela escancara a desigualdade. As pessoas estão mais pobres, com menos recursos, e estão mais irritadas. Numa pesquisa que acaba de sair, que se chama Ranking da Felicidade, uma pesquisa internacional, o Brasil caiu em 11 posições no lugar que ele estava anteriormente. É preciso que a gente tenha um pouco de calma, conta até 10, que muitas vezes a realidade é outra. Douglas descobriu uma realidade nova. Hoje em dia eu vou no supermercado, na farmácia, as pessoas elas já me olham diferente, já me tratam assim como um herói. E você, se considera um herói? Eu não me considero, mas já que o povo está falando, então a voz do povo é a voz de Deus, né? A
Ainda hoje, o que um ferro a vapor e a mais famosa agência de espionagem do mundo tem a ver com a tecnologia dos cartões de banco. É a nova série do Show da Vida. Como funciona? No próximo bloco, exclusivo, detalhes do depoimento de uma testemunha que revelou o plano de uma facção criminosa para sequestrar e matar autoridades. Recentemente, o que eu fiquei sabendo é que ele planeja atentados contra autoridades. Inclusive citou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tem mais investigação. Um coronel da Força Aérea é assassinado e uma garota de programa assume no celular a identidade dele. A gente achava que ele estava no quarto, porque ele mandava bom dia, olha como está o dia aqui hoje. Drake cancela o show que faria na última noite do Lollapalooza. E uma conversa com Billie Eilish, estrela do festival. A primeira conta de rede social de fãs meus foi criada aqui. O Brasil tem um lugar especial no meu coração. Essa semana, a Polícia Federal prendeu 9 integrantes de uma facção que pretendia sequestrar e assassinar autoridades. Entre os alvos estavam o senador Sérgio Moro e um promotor de justiça de São Paulo. Você vai ver agora com exclusividade os detalhes do depoimento de um ex-integrante da quadrilha que denunciou o plano dos criminosos e foi o ponto de partida da investigação. Endereços insuspeitos em bairros tranquilos de Curitiba. Neste prédio, ninguém desconfiou dos vizinhos que moraram aqui durante o mês de outubro do ano passado. Cara, conheço completamente. Você não soube de nada? Não. O apartamento está entre os imóveis utilizados pela quadrilha que se instalou na capital paranaense nos últimos 6 meses. Eram integrantes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios e até no exterior. O bando tinha um objetivo: sequestrar e matar autoridades públicas, entre elas o senador Sérgio Moro. As ações seriam uma retaliação a transferências de chefes da facção para presídios federais e a mudanças no regime de visitas dos presos. Segundo as investigações, o plano estava prestes a ser colocado em prática. Só não foi adiante porque a Polícia Federal descobriu tudo. O ponto de partida foi o depoimento de um ex-integrante da facção criminosa. O homem está ameaçado de morte desde que decidiu deixar a vida do crime e procurou as autoridades para denunciar os antigos comparsas. Você vai ver agora, com exclusividade, detalhes do depoimento que revelou que Sérgio Moro seria um dos alvos dos criminosos. O ex-integrante da facção fala no papel de testemunha. Estou procurando pelo fato de estar jurado de morte e fiquei sabendo que uma pessoa com alcunha de NF, essa pessoa pertence à facção. É o mais incumbido de tirar minha vida. O nome dessa pessoa é Janeferson Aparecido Mariano Gomes. O apelido dele é Nefo ou NF. É isso mesmo? Conheci ele como NF. Janeferson, o NF, chefia um setor da organização criminosa chamado de Sintonia Restrita. Restrita é um setor que tem dentro da organização criminosa que cuida de tirar a vida de ex-faccionados, pessoas que deixam a facção. O delator explica que a Sintonia Restrita também tem outra missão. Esse setor da Restrita tem alguma função de atentados ou algum ato criminoso contra autoridades? Contra faccionados e também de atentados a agentes públicos. Na sequência do depoimento, o nome do senador é citado pela primeira vez. O senhor ficou sabendo de alguma outra situação, algum outro plano em que o NF tenha se envolvido? Recentemente, o que eu fiquei sabendo é que ele planeja atentados contra autoridades. Inclusive, citou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O senhor sabe que tipo de atentado seria? Sim, ele falou que exatamente essa pessoa está incumbida de levantar e sequestrar. O ex-integrante da facção contou ainda que, além de Sérgio Moro, o promotor de justiça Lincoln Gaquia também seria morto. Eles tinham a missão de me assassinar, eu mesmo investigo essa facção paulista há 18 anos, né, de maneira ininterrupta. E a partir do pedido de remoção do líder máximo e demais integrantes para o sistema penitenciário federal em 2019,
houve aí um decreto. Nós precisamos também matar o promotor Lincoln Gakia, porque ele foi o responsável por esse pedido de remoção. A Polícia Federal afirma que essa rua aqui em Curitiba recebeu atenção especial dos integrantes da facção. É aqui que está localizado o apartamento de Sérgio Moro. O edifício fica a 2 quadras do clube que foi a sessão eleitoral de Moro nas últimas eleições. Segundo as investigações, os criminosos passaram diversas vezes pela rua e chegaram a gravar imagens do prédio que fica a 3 quilômetros de distância do escritório de Sérgio Moro. Essa é a rua em que está localizado o escritório do senador. Para monitorar de perto os passos do senador e dos familiares, os criminosos alugaram imóveis usando documentos falsos. Um desses imóveis fica a menos de 3 quilômetros daqui. Esse é o imóvel usado pelos integrantes da facção, que fica mais próximo aos endereços ligados ao senador Sérgio Moro. São 2 casas que ocupam o mesmo terreno. Anotações apreendidas pela polícia indicam que a despesa com o aluguel era de R$ 3.700 por mês e que o local foi utilizado pelo menos até o dia 13 deste mês. Depois da denúncia da testemunha principal, os investigadores tiveram acesso, com autorização da Justiça, aos dados dos telefones celulares de integrantes da quadrilha. Esta mensagem, enviada pelo chefe do bando, Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, descreve os códigos que os comparsas deveriam usar. Vou te mandar umas mensagens que são códigos. Sérgio Moro deveria ser tratado pelo codinome Tóquio. Flamengo era a senha para sequestro e Fluminense seria a senha para a ação. A contabilidade das despesas do plano de sequestro também estava entre as mensagens trocadas pelos bandidos. Os valores gastos chegam a quase R$1 milhão. Além do Paraná, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão também em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia. 9 suspeitos foram presos, entre eles Janeferson, e 2 estão foragidos. Por nota, a defesa de Janeferson disse que está analisando o conteúdo das investigações e, no momento oportuno, se manifestará sobre o caso. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, os agentes da Polícia Federal tiveram que derrubar a parede para chegar a um dos esconderijos usados pela quadrilha. No estado de São Paulo, um cofre escondido em um outro imóvel usado pelos bandidos guardava dinheiro e joias. Os policiais também apreenderam carros de luxo. A Polícia Federal encontrou ainda fotos do arsenal que estava sendo montado pela quadrilha para os ataques. Fuzis e pistolas e o registro de quase 1.000 munições para diversos calibres. A revelação do plano criminoso teve repercussões políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o caso seria uma armação de Sérgio Moro. Foi durante a visita de Lula às instalações da Marinha no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. Não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. A afirmação do presidente Lula contraria declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nomeados pelo próprio presidente Lula. Flávio Dino classificou a operação da Polícia Federal como uma investigação séria, feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao governo. O senador Sérgio Moro respondeu à declaração do presidente Lula. Fui surpreendido com uma fala do presidente da República, que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Eu tenho 31 anos de carreira e 18 anos atuando todos os dias no combate ao crime organizado. Eu nunca vi uma sofisticação tão grande, um planejamento tão grande, um aluguel de imóveis, de chácaras, construção nessas chácaras, de locais aí que serviriam possivelmente de cativeiro, paredes falsas, né, etc. Armamento foi mandado para esse local, embora que pese não ter sido localizado ainda, carros blindados e etc. O plano estava pronto para ser executado.
A Aliança Militar do Ocidente classificou hoje como perigosa e irresponsável o que chamou de retórica nuclear do presidente da Rússia. Ontem, Vladimir Putin anunciou que pretende posicionar em breve armas nucleares táticas em Belarus, país aliado russo que faz fronteira com a Ucrânia. Ele disse que a decisão é uma resposta ao aumento de ajuda militar dada pelos países do Ocidente a Kiev. O ministro das Relações Exteriores ucraniano pediu hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, demitiu hoje o ministro da Defesa israelense. O anúncio foi publicado numa rede social. Ontem, num discurso televisionado, o então ministro da Defesa pediu que o governo suspendesse os planos de levar adiante a reforma judicial que gerou uma onda de protestos nas últimas semanas. Yoav Gallant disse que se preocupa com a segurança nacional. Depois do anúncio da demissão dele, hoje milhares de manifestantes ocuparam as ruas de Jerusalém e Tel Aviv. Segundo a imprensa local, eles chegaram a colocar barricadas nos arredores da casa de Netanyahu, na capital israelense. O cônsul-geral de Israel em Nova York informou que deixaria o cargo em protesto contra a decisão do primeiro-ministro. O presidente da China, Xi Jinping, enviou hoje uma mensagem de solidariedade ao presidente Lula, que cancelou a viagem oficial ao país por causa de uma broncopneumonia. Em uma rede social, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que Xi Jinping desejou ainda que a visita ocorra o mais cedo possível, em data oportuna para os dois países. Hoje, Lula passou o dia no Palácio da Alvorada, sem compromissos oficiais. Segundo assessores, ele deve cumprir agendas internas nesta semana na residência oficial da presidência. Quer mais? Logo depois do BBB, a Globo exibe os melhores momentos do último dia do Lollapalooza. O Fantástico conversou com a principal atração do Lollapalooza. A cantora Billie Eilish respondeu a perguntas de fãs de todo o Brasil. O que você fazia ou ainda vai fazer aos 21 anos? A cantora e compositora californiana Billie Eilish tem 21. Sabe o que ela já fez? Na sexta foi a atração principal do Lollapalooza. Também já ganhou 7 prêmios Grammy. Billie Eilish. E um Oscar pelo tema do James Bond, que ela compôs com o irmão, Phineas. Fomos trocar uma ideia com a Billie sexta passada, num hotel em São Paulo. Todas as perguntas vieram das e dos fãs, que inundaram as redes sociais do Fantástico. Nossa equipe selecionou 22 perguntas bem legais. Só que aí... Eu e o Andrei, nosso produtor, estamos aqui passando quais perguntas foram aprovadas pela equipe estrangeira da Billie. Essa é uma condição que normalmente a gente não aceitaria. Mas é o seguinte, a gente já tinha anunciado que essa entrevista ia acontecer. E a gente está abrindo espaço para vocês mandarem as suas perguntas. Então, em respeito aos fãs, em respeito à expectativa que vocês estão, a gente vai fazer a entrevista com a Billie. Só aprovaram 7 perguntas. Barraram questões sobre o disco novo, sobre o trabalho dela como diretora dos clipes. Eita, nós! Os fãs não têm culpa disso, a Billie não tem culpa disso. Bora lá conversar com essa menina tão talentosa que faz tanto sucesso. A Billie chega, super simpática. Logo expliquei que eu estava ali só como porta-voz dos fãs. Ask the fans to send you the questions. Quem vai dublar a Billie é a atriz Clara Monek, a Kate de Vai na Fé. Vamos nessa. The first question was... A primeira pergunta já veio em inglês. When you were interviewed by Fantástico for the first time, you said the iconic phrase, demorou, mas eu cheguei. Demorou, mas eu cheguei. How does it feel like getting the love from Brazilian fans for the first time, face to face? It's crazy to me. É muito louco que só agora eu vim. A primeira conta de rede social de fãs meus foi criada aqui. O Brasil tem um lugar especial no meu coração e agora deu certo. Eu tô muito empolgada. I'm very excited. Próxima.
Qual foi a música pra você divisora de águas? A música da Billie mais forte, mais feliz? Everything I Wanted foi muito legal. Ela mostra como eu tava naquela época e queria que todo mundo soubesse. Às vezes as letras são sobre mim e às vezes são histórias inventadas. Essa era sobre mim. Eu, Nápoles. Alô, Bahia! Minha pergunta é, você já aprendeu alguma palavra em português para se comunicar com os fãs? You got any words or phrases? Ainda não, mas eu quero aprender. Ensina pra mim. Como se diz hello? What's hello? What's that? The more informal De um way. jeito informal é oi. Oi? Yeah, yeah. That's easy, right? Fácil. Oi. Oi, oi. Okay, what's like a formal way? E de um jeito mais formal? Also a very short one. Olá. Fácil também. Olá. Olá. Gotcha. Oi. Okay. Olá. Entendi, adorei. Vou usar. I'm gonna use those. Mais uma. And I would like to know if you tried any Brazilian food already and which one was your favorite. I mean, I really just got here, but Acabei de chegar, nem deu tempo de comer. Se você tiver alguma recomendação para uma vegana... And I'm like vegan, so I don't know what... I was going to say, of course, pão de queijo. Eu ia falar pão de queijo, mas tem leite. E você é vegana convicta, né? Nunca vou deixar de ser. Never went back. Agora pro Centro-Oeste. O que você diria para a pequena você antes de ser cantora? A lot of really cool. Seria uma conversa com coisas muito legais e coisas assustadoras. Eu diria que todos os sonhos que eu tinha com 12 anos viraram realidade. Nem em 1 milhão de anos eu poderia imaginar tudo que ia acontecer. Uma curiosidade, a próxima fã é filha da cantora Negrali. Qual sentimento vem em sua mente agora, fazendo uma reflexão da sua transformação pessoal e profissional desde o início da sua carreira até os dias de hoje? Até hoje não consigo acreditar que cheguei até aqui. É um milagre. E não uso essa palavra em vão. Foi mesmo tipo um milagre. As próximas perguntas são parecidas. Você teve alguma influência aqui do Brasil no processo da composição da sua música Billie Bossa Nova? Na música Billie Bossa Nova, o estilo musical é brasileiro. E eu queria saber como é que você está se sentindo em tocar ela no Brasil pela primeira vez. Eu adoro Bossa Nova. É a música mais legal que existe. Meu irmão sabe, e um dia me mandou uma batida que ele chamou de Billie Bossa Nova. Uns 2 anos depois botei letra. Na hora de dar nome, claro que foi Billie Bossa Nova. Billie Bossa Nova. No finzinho da entrevista deu pra encaixar mais 2 perguntas. Você pretende voltar com seus cabelos diferentões, coloridos, ou hoje em dia você quer aparentar ter uma imagem mais madura? It's not even really maturity, it's really... Nem é por maturidade. Antes, para eu sair sem ser reconhecida, precisava esconder cada cabelinho colorido. Agora tá mais fácil, eu ando tendo mais ideias, mas por enquanto vou deixar preto. Gosto assim. E a última vem do norte. Você poderia fazer um show, né, de graça para os seus fãs pobres brasileiros. Queria encontrar um jeito. Quando eu era criança, nunca ia ver meus artistas favoritos porque não tinha grana. E eu detesto saber que agora sou uma artista que muita gente não tem dinheiro para ver. Queria viver num mundo em que o dinheiro não fosse tão importante. Tempo esgotado. Fim da entrevista. Apesar de tanta pressão dos assessores, ali, frente a frente, saiu tudo bem. O talento e a simpatia da Billie falaram mais alto. Que essa jovem tenha todo o sucesso que merece. Investigação. Um coronel da reserva da Força Aérea Brasileira foi brutalmente assassinado no Rio Grande do Norte e uma garota de programa assumiu a identidade dele durante 4 meses. Do celular da vítima, a criminosa mandava mensagens para a família e amigos do coronel para que ninguém sentisse a falta dele. Até que, por um descuido, toda a farsa foi revelada. Estas são as últimas imagens do coronel Roberto Perdiza. Ele deixa o apartamento e entra neste carro de aplicativo. É agosto do ano passado. Perdiza fez carreira na Força Aérea Brasileira. Entrou jovem, né? Adolescente, estudou em Barbacena, Pirassununga. Pela FAB passou por 3 capitais e uma o conquistou. Ele falava assim, eu ainda vou morar em Natal.
O aviador aposentado comprou um apartamento nesse prédio em Ponta Negra, um dos bairros mais badalados de Natal. Veio para cá sozinho e mantinha contato com a irmã, na capital, São Paulo. Nós nos falamos uns quase todos os dias e ele tinha muito contato com o zelador do prédio. Foi justamente o zelador o primeiro a sentir falta do coronel. E no dia 7 de setembro ele me ligou, falando: Dona Elô, faz praticamente uma semana que eu não vejo o seu irmão, alguma coisa aconteceu, estou preocupado. Falei: não, mas nós estamos recebendo mensagem dele. Falei: olha, meu irmão mandou foto, ele estava aí na piscina. Aí ele falou: não, ele não está aqui não. Milton, um advogado e amigo, também estranhou a ausência de Perdiza. Eu liguei para ele. Após 3 dias na tentativa, sem êxito, como eu sabia que tinha uma namorada dele que estava morando com ele, eu tomei a liberdade de ligar para ela. Milton fala com Jerusa. Oi, doutor Milton, nós estamos bem sim. Vou ligar para ele daqui a pouco, vou falar para ele ligar para o senhor. No dia seguinte, nada. Como é que você está morando com ele? Você disse que ele ia ligar para mim. E eu desconfiei, ela começou a gaguejar. Jerusa é uma garota de programa que o coronel conheceu numa casa noturna havia 3 anos. Desde agosto, passou a morar com Perdiza. Ela não tinha família em Natal e o coronel se disponibilizou a oferecer o apartamento dele como moradia. Muito desconfiado, o amigo Milton registra um boletim de ocorrência. No primeiro momento, a gente trata como um desaparecimento voluntário. Jerusa, a namorada do coronel, foi chamada à delegacia para contar sobre a rotina dele e negou que vivia com ele no apartamento. Você chegou a morar mesmo algum tempo, uma semana, 15 dias? Sim, morar. Você continuava tendo contato com ele? Sim. O último contato com ele, inclusive, foi por videochamada. Mas ele ficava na casa dele, mas eu acho que 90% de certeza que ele estava. Começando a ficar preocupada por conta dessa situação toda, entendeu? O boletim de desaparecimento só foi registrado quase 1 mês depois daquela última imagem do coronel saindo de casa, porque parentes e amigos continuavam recebendo mensagens do celular dele normalmente. E nessas mensagens vinham como ele costumava escrever. Ele mandava foto da paisagem do quarto, né? Então a gente achava que ele estava no quarto, porque ele mandava: bom dia, olha como está o dia aqui hoje. O mistério só aumentava. Era o coronel ou alguém se fazendo passar por ele? Nessas imagens, Jerusa aparece sacando dinheiro da conta do coronel. O que estão fazendo com ele? Porque enquanto estavam tirando o dinheiro da conta dele, né, estavam mantendo ele vivo em algum lugar para poder vender o apartamento dele. Essa parecia ser a intenção de Jerusa. As câmeras mostram que em setembro foi um entra e sai de corretores de imóveis no apartamento, todos acompanhados por ela. Jerusa tinha pressa, tentava fazer qualquer negócio, mesmo sem ser a dona do imóvel. Em vez de ser 250, tá 190 mil para poder sair logo. Esse valor de 190 também é negociável. Enquanto isso, o advogado apertava Jerusa sobre o paradeiro do coronel. Até que um dia... Eu recebi um áudio do coronel e eu fiquei surpreso, aquilo me chocou. Amigo Milton, eu estou precisando urgente falar contigo, meu querido. Essa mensagem eu recebi de 3 horas da manhã. Eu disse: o coronel tá vivo. Mais calmo, o advogado percebeu que a mensagem era familiar. E aquela dita mensagem do áudio dele estava há meses e meses atrás, que ele tinha mandado para mim no momento que ele viajou. Ela pegou o áudio, cortou poucos segundos e mandou para mim. O áudio ele foi mandado como uma prova de vida. E de uma hora para outra, as mensagens de texto mudaram de tom. Parem de me procurar, que eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô bem e me deixem em paz. Deixe de fazer confusão aí em Natal, que você já prejudicou toda a minha família demais. E eu, na mesma hora, mandei pro delegado e disse: ó, delegado, ele não fala isso comigo. Jerusa também procurou o delegado na tentativa de tumultuar a investigação. E diz: ó, eu acabei de conversar com o coronel Perdiza por videochamada e ele me disse que estava no Rio de Janeiro. Será que era mesmo o coronel? Alguém foi para o Rio de Janeiro para mandar essa mensagem. Então, se alguém foi para o Rio de Janeiro, ele está morto. 3 meses depois do desaparecimento do coronel, um corpo foi localizado nesse terreno, numa cidade vizinha a Natal. Mas era praticamente impossível identificá-lo.
Os assassinos fizeram de tudo para dificultar o trabalho da perícia. Já estava esqueletizado e se encontrava sem a presença da cabeça e sem as mãos. A gente imagina que a pessoa que fez, que não fosse identificada a pessoa. O Núcleo de Antropologia e Arqueologia Forense do Instituto Técnico Científico de Perícia recolheu uma amostra de DNA. A gente conseguiu identificar que se tratava de um indivíduo masculino com mais de 65 anos. Enquanto isso, a polícia fazia um novo pente fino nas imagens do prédio. Ele sai do condomínio e entra num veículo e é conduzido até um bar próximo à casa dele. 2 horas depois, Jerusa vai a pé até o bar-restaurante que o coronel frequentava. Ele saiu no dia 30, às 5 horas e 17 minutos, e não voltou mais para casa. A Jerusa, ela retorna no dia 31 de agosto, às 6 horas da manhã. Ela aparece caminhando e entra no condomínio. Conseguimos identificar um veículo que deixou a Jerusa na esquina. Se ele saiu e ela retornou com o celular dele, não tinha muita dúvida do que tinha acontecido nesse intervalo. Depois que saiu do restaurante, o casal veio para essa região de Natal conhecida como Praia do Meio. Aqui, segundo a polícia, os dois provavelmente entraram no motel e só saíram cerca de 2 horas depois. É nesse momento que aparece uma outra pessoa nessa história, um matador de aluguel, que se passou por motorista de aplicativo. O desaparecimento do coronel é desvendado. Já não há mais esperança de encontrá-lo vivo. Às 23h30, a Jerusa, ela liga para o José Rodrigues. Que é o comparsa dela. Que é o comparsa dela. O José Rodrigues chega no local por volta das 23h30, 23h40. A Jerusa e o coronel Perdiza entram no veículo e são conduzidos até um local. E ali o coronel foi morto com um disparo de arma de fogo. Se dirigiram até um terreno na cidade de Macaíba, onde eles deixaram o corpo nesse terreno, cortaram as mãos e a cabeça para dificultar qualquer identificação da vítima. Jerusa nega tudo. É uma pessoa que sempre me ajudou, ele sempre teve um carinho muito grande por mim, ele tem um carinho enorme por mim. O alvo era o patrimônio da vítima? O alvo era o patrimônio, sem nenhuma dúvida. Ela é extremamente manipuladora e não tem absolutamente nenhum remorso pelo que aconteceu. Jerusa foi presa em dezembro e o comparsa Rodrigues em janeiro deste ano. Vão responder por latrocínio e podem pegar 30 anos de cadeia. A defesa deles não quis comentar o caso. Com o exame de DNA, a perícia descobriu que aquela ossada não identificada encontrada em Macaíba era do coronel Perdiza. Neste mês, os restos mortais do coronel foram levados até o interior de São Paulo por um avião da FAB, uma última homenagem ao aviador. Uma pessoa que ele estava ajudando, né? Ele ofereceu a casa dele, ela não podia voltar para o apartamento dela, ele ofereceu a casa dele para ela ficar. Não é nem que ela acreditava na impunidade, ela não tinha nenhuma dúvida de que a gente nunca chegaria nela. A seguir. Com os pacientes, ela era a doutora perfeita. Meu nome é Larissa, eu sou cirurgiã dentista. Mas por trás daquelas paredes com os funcionários era totalmente diferente. Em São Paulo, ex-funcionários de uma clínica acusam uma dentista de importunação sexual. Ela abaixava as calças, mostrava as partes delas íntimas. O Brasil perde o cantor, compositor e humorista Juca Chaves. Os 50 anos de um programa icônico, o Globo Repórter. Quem não acompanhou o Globo Repórter faz parte da nossa vida. E na estreia da série da BBC, Como Funciona, a história dos cartões de banco da fita magnética ao chip. O nosso dia a dia está cercado de tecnologia de um tal jeito que a gente nem se espanta mais e nem precisa ir muito longe. 30 anos atrás, os aparelhos que hoje existem na nossa casa ou no nosso bolso seriam coisas de ficção científica. O Fantástico estreia agora uma série que vai mostrar como funciona cada uma dessas engenhocas geniais criadas para facilitar as nossas vidas. No primeiro episódio, a gente vai saber como foi criado
o cartão de banco. Quem são, como vivem, do que se alimentam? Essas perguntas te fazem lembrar algum programa, Maju? Claro, Poliana, o Globo Repórter, nosso vizinho aqui de redação, que comemora 50 anos agora em abril. Serão 5 programas especiais, começando nesta sexta-feira. Um olhar para a própria trajetória com o pé no futuro. Olha, eu tinha 4 anos e 10 meses quando o Globo Repórter estreou. Na noite de 27 de fevereiro de 1973... Durante quantos anos você foi a voz do Globo Repórter? Nos 50 anos que o Globo Repórter está completando, eu tenho aí uns 37, por aí, né? Triângulo das Bermudas. Navios e aviões desaparecem nesta área sem qualquer explicação lógica. Já está em fase experimental. O machismo aparece como um dos mais antigos e enraizados preconceitos na história do ser humano. Boa noite. A Glória já vinha dividindo comigo em algumas reportagens que ela fazia e veio a Sandra Nemberg para compor com ela na minha aposentadoria, né? E, infelizmente, Glória nos deixou. Quem não acompanhou o Globo Repórter faz parte da nossa vida. Eu cresci assistindo. De repente, o Globo Repórter que eu assistia, eu estou fazendo. Um mundo de belezas naturais em apenas 66 quilômetros de extensão no Piauí. 50 anos no ar. Meio século mostrando as transformações do mundo, que não foram poucas. Começou a ser implantado um serviço que permitirá às pessoas andar sem dinheiro. Uma rede de postos de gasolina, lojas e restaurantes está sendo ligada ao computador de um banco. O freguês compra, apresenta um cartão magnético, assina a nota eletronicamente apertando alguns botões. E pronto, a compra está paga. Nos bastidores, os preparativos para comemorar a data começaram há meses, com a equipe buscando as imagens mais marcantes, momentos emocionantes, histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo programa. Nós estamos aqui para assistir um vídeo que foi feito aqui na nossa cidade há 47 anos, tá? Quem fez o vídeo foi o Globo Repórter. No Globo Repórter de hoje, o assunto é o progresso. Ernesto Palha, Pedro Bassan, Lília Teles, Beatriz Castro e Jorge Pontual, alguns dos repórteres que fazem parte da história do programa, vão trazer reportagens especiais em uma série de 5 episódios que começa a ser exibida nesta sexta-feira. Pimenta pura. A gente vai começar pela tecnologia, que são as mudanças mais gritantes, né? Que mexem com a nossa vida. Assim, quem imaginaria 50 anos atrás que a gente já está hoje com o celular, com tudo na mão. A gente tem passo a passo desse avanço. Do momento em que o telefone era um item de luxo e hoje... Fixo. Exatamente. A gente vai entender melhor como a gente chegou até aqui, o que a gente pode esperar para o futuro e de que forma a gente pode chegar lá de uma maneira melhor. O primeiro episódio das comemorações desses 50 anos do Globo Repórter já começa no futuro. O repórter, que já viajou praticamente o mundo inteiro pelo programa, trazendo histórias incríveis pra gente, agora foi enviado para um outro universo. O Ernesto Palha foi transformado nesses computadores em um avatar e saiu para explorar o mundo do metaverso. Apaixonado por tecnologia, Palha tem um pequeno museu de equipamentos que já usou em sua carreira. Você pode nos apresentar, por favor? Prazer Computador? Computador, notebook. Olha, isso é final dos anos 80. Isso aqui é um tablet? É um tablet porque... Que pesa quanto? É levinho, é coisa de 5 quilos no máximo. Olha, é incrível que a gente tenha evoluído tanto. A qualidade da imagem... ao longo de 50 anos, a gente já está com câmeras aí gravando em 8K, é muito mais do que o olho humano consegue detectar. Então, você vê, nós estamos caminhando realmente para a realidade virtual, para poder entrar no metaverso, poder botar uma máquina para fazer as coisas chatas que a gente não quer mais fazer.
Além de tecnologia, a série de reportagens especiais vai falar também das mudanças de comportamento da sociedade. A gente fala muito da mulher, a gente fala muito das conquistas femininas. Os brasileiros mudaram muito ao longo desses 50 anos. No episódio sobre a saúde dos brasileiros, a cantora Fafá de Belém conta como o Globo Repórter foi importante em sua busca por uma vida mais saudável. Eu lembro de uma vez que foi uma pesquisa numa cidade do Japão, onde as pessoas morriam com mais de 100 anos. E o segredo era a alimentação. O Globo Repórter foi importante, né, na formação, na informação dessas pessoas, mudando vidas, levando uma forma muito saudável de viver. Então isso é incrível e merece comemorar 50 anos. Outros temas recorrentes do programa não poderiam ficar de fora dessa comemoração, como o meio ambiente e as viagens. Qual seria a sua reação se uma iguana, um lagarto de quase 1 metro, estivesse subindo na sua perna? É o que está acontecendo aqui agora. O bicho é feio, mas totalmente inofensivo. É incrível, não é? A gente imaginar que 2.500 anos atrás, os persas já davam lições de convivência, harmonia e aceitação das diferenças. Quantas pessoas viajaram com o Globo Repórter? E o nosso propósito de viajar, na verdade, é descobrir novas culturas, novas maneiras de viver. Quando você fala, parece que eu estou vendo lá os bichinhos no Globo Repórter. Queria que você contasse essa influência que você teve na vida das pessoas nesses 50 anos de Globo Repórter. Levando a informação com a sua voz, que é muito potente, que é muito clara, né? Olha, eu não aprendi a fazer outra coisa. Então, a única coisa que eu aprendi na vida foi a ler um texto, né? Minha mãe me ensinou a ler o primeiro. Na televisão, acho que eu fiz um trabalho que me orgulha. E o Globo Repórter, de uma certa forma, foi aquele que eu estive à frente dele durante mais tempo. Então, fiquei muito identificado com o Globo Repórter, né? Acho que eu sou um pouquinho o Globo Repórter. O Globo Repórter, ele nunca parou no tempo. Então, a gente vai conseguir contar esses 50 anos, como eles aconteceram e a gente joga para frente. São aquelas perguntas, né, típicas do Globo Repórter, né? De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Quem são, onde dormem, o que comem, que o Globo Repórter repete tantas vezes. E a gente sempre vai se perguntar, e isso é tão bom, e a gente sempre vai buscar a melhor resposta. E agora uma despedida. Morreu neste sábado o músico e humorista Juca Chaves, aos 84 anos. O artista estava internado num hospital em Salvador. Uma mulher que seja diferente. Aquela voz baixa, aquele canto quase sussurrado, cheio de personalidade. Seja minha amiga, amante, confidente. Juca Chaves nunca precisou aumentar o tom para cantar temas espinhosos. De maneira divertida e elegante, conseguia ironizar nossos políticos. Desde o início dos anos de 1960, a música e o humor ácido sempre marcaram a carreira dele. Desafiou a ditadura militar com suas críticas. Eu sabia que eu estava na lista da Marinha por causa daquela música Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões. Um Viva para a Inglaterra, de 82 bilhões, mais que ladrões. Juca Chaves foi perseguido e exilado em Portugal. E vejam só, inconformado também com os políticos lusitanos, zombou deles, incomodou a ditadura de lá e teve que arrumar as malas mais uma vez. Foi obrigado a partir para a Itália. De volta ao Brasil, lotava casas de shows. Juca, você já percorreu o Brasil todo. De Oiapoque a Paris. Oiapoque a Paris? E termina aqui em São Paulo? Não, eu sempre termino em Brasília. Por quê? Porque é em Brasília onde os meus shows sempre terminam.
No palco mantinha uma tradição, cantava sempre descalço e tinha um bordão que ao longo dos anos foi sofrendo pequenas adaptações para se adequar à nova realidade. E assim o Júlio Juquinha comprar o seu feijão. É a crise, com champanhe e caviar. Juca Chaves tinha a capacidade de zombar dele mesmo, principalmente do tamanho do nariz. Ai, meu nariz. Como falam mal deste nasal, que é tão normal. Eu gostaria de ter um nariz maior ainda, porque dizem que ele é relativo ao tamanho do dedo do pé. O apresentador Serginho Groisman escreveu numa rede social que Juca foi um trovador muito crítico e bem-humorado. Vários presidentes ficaram irritados com suas músicas, o que é bom. Saudades. E foi das sátiras musicais que nasceu o apelido dele, o Menestrel Maldito. Maldito para uns, para os políticos, bendito para Yara. Yara, o grande amor da vida, com quem viveu por quase 50 anos. Nós vamos para Nova York amanhã, num sol de mel, e vamos continuar namorando a vida inteira. Eu sem Yara hoje eu não viveria, eu sou um seu escravo, né? Juntos adotaram 2 filhas, Maria Morena e Maria Clara. Jurandir Chaves, esse era o nome do artista. A mãe queria que ele fosse doutor, mas acabou se especializando em música erudita. Juca Chaves nasceu no Rio, mas foi criado em São Paulo. Era São Paulino doente. O clube lamentou o falecimento dele e lembrou que Juca foi o autor da Marchinha do São Paulo, em homenagem ao time do coração. Juca Chaves passou as últimas 2 décadas em Itapuã, na capital baiana. Quem se casa com a poesia faz seu lar Itapuã. O sol amigo de dia, a lua por cortesã. O músico e humorista morreu ontem à noite devido a complicações de problemas respiratórios num hospital em Salvador, onde estava internado havia 15 dias. Ele tinha 84 anos. O corpo foi cremado no fim da tarde deste domingo. O momento é muito duro. Eu não sei como vai ser. Não sei como vai ser. Só espero que não seja tão duro quanto está sendo agora. Vai fazer muita falta, né? Porque o Juca foi um cara que misturava muito bem o humor com a política, né? E ele fazia isso de forma magistral. De forma inteligente, sensível, muito irônica e, acima de tudo, muito engraçado. Juca Chaves fazia do cotidiano uma crítica na sua música, na sua letra, muito bem-humorado, uma referência para todo o país. Juca Chaves era mesmo um grande observador da realidade. A realidade está aí para todo mundo, não pensa que ela também é fácil para mim. Você sabe que a vida do artista é pintada de maneira diferente, nem só de caviar vive o Juca Chaves. Ex-funcionários de uma clínica odontológica de luxo de São Paulo denunciam a proprietária, Larissa Bressan, por assédio moral e sexual. Ela nega as acusações. Eles dizem que a cirurgia dentista obrigava os subordinados a tirarem a roupa na frente de colegas e que ela própria se despia no meio do expediente. Com os pacientes ela era a doutora perfeita, mas por trás daquelas paredes com os funcionários era totalmente diferente. Meu nome é Larissa, eu sou cirurgiã dentista. Eu fiz faculdade de odontologia na USP, fiz reabilitação oral e prótese e logo em seguida me apaixonei também pela harmonização facial. Larissa Bressan é dona da RIS Clinical, consultório no Itaim Bibi, bairro Nobre de São Paulo. A gente fez aqui também na nossa recepção uma parede instagramável, justamente para que você tire suas melhores fotos aqui com a gente. Tô aqui, ó, fazendo meu cafezinho matinal. Isso é o que ela mostrava nas redes sociais. Mas um café até o final do dia não dura. Mas a realidade era bem diferente. Cadê meu café? Tu é doida? Não falei pra você que era pra ter um café aqui às 8 horas? O que aconteceu? Um derrame cerebral? Então vai! Gritos e humilhações faziam parte da rotina da clínica, segundo ex-funcionários ouvidos pelo Fantástico. Eles também acusam de importunação sexual a cirurgiã dentista de 35 anos. Aconteceu logo no primeiro dia de trabalho deste homem. Ela me levou pra
conheci a equipe, estava todo na sala, estava conversando. E uma menina se abaixou para pegar uma coisa no seu armário pessoal. A Larissa veio por trás dela, pegou a cabeça da menina e levou até a vagina dela e esfregou como se estivesse fazendo alguma coisa ali nessa região. Era um prazer dela fazer isso com os funcionários. Esta jovem ficou 1 ano e meio no consultório. Ela abaixava as calças, mostrava as partes dela, às vezes, e ela passava a mão e fazia as pessoas cheirarem. Ela fez isso com você? Várias vezes. Ela queria que mostrasse nas partes das pessoas, dos funcionários homens. O que ela falava? Gente, se eu não mostrasse, ela me demitia. Eu ficava revoltada, mas eu tinha que fazer pra continuar no emprego. Isso era no meio do expediente? Quando ela quisesse fazer, na hora que ela quisesse fazer. Na minha primeira semana, eu vi ela pelada. Ela levantava o vestido, ela levantava a roupa, ela mostrava os peitos, ela fazia isso. Na presença de qualquer um. Na presença de qualquer um. Este ex-funcionário conta que Larissa insistia para tocar no corpo dos subordinados. Sempre tinha gente próxima que escutava ela falando aquilo. Abaixa aí, deixa eu ver, eu posso pôr a mão aí? Eu sempre negando. Era um pânico, você é minha chefe, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia estar numa situação dessa. Segundo os ex-empregados, a dona da clínica aproveitava os momentos em que não havia pacientes para fazer o que chamava de brincadeiras de grupo. Gato Mia foram 2 vezes. Quando eu estava lá, eu chamava todo mundo para entrar na sala de esterilização, que é uma sala muito pequena. Toda a equipe, assim, sei lá, 10 pessoas na sala. Pegava um funcionário, colocava fora da sala, e enquanto essa pessoa entrava na sala e com os olhos fechados tentava encostar em alguém e descobrir quem era, a Larissa se aproveitava e passava a mão em todo mundo. Em mim, inclusive, foram várias vezes. Você considera que você foi assediado? Eu considero, sim. Ela veio por trás de mim e segurou na minha cintura e simulou como se estivesse fazendo sexo comigo. O Fantástico ouviu 11 ex-funcionários da Risk Clinical. Todos relataram os mesmos toques inapropriados e o constrangimento sexual por parte da ex-chefe. Tem gente que trabalhou um dia só, outros alguns meses e poucos por mais de 1 ano. Os ex-empregados disseram que abandonaram o consultório porque, além das situações de assédio, eram obrigados, quase que diariamente, a participar de reuniões em que Larissa berrava e os ameaçava. Bastava um deslize de alguém que eles eram chamados para uma sala e o dia virava um pesadelo. Tivemos acesso a áudios gravados nessas reuniões. Como é que você me pega uma coisa que é 110 e me enfia na 220? Tem uma etiqueta gigantesca escrito 110. Não acredito que esquivaram o motor elétrico de novo. Não acredito. Eu juro por Deus que se eu pudesse, tivesse a possibilidade de eu te jogar no 12º andar, juro por Deus. Em outra gravação, a cirurgiã dentista manda um subordinado ir embora e trabalhar numa rua de comércio popular. E não quer tomar xingo? Abre o consultório de vocês. Você é formado em quê? Nada. Você não é formado em nada. Abre uma casinha de camelô na 25, sai gritando igual isso aí. Não tá feliz? Vai embora! Ela falava que ela se sentia confortável em humilhar as pessoas, que ela nasceu pra isso, pra cuidar. Esta mulher conta que ela e outros colegas chegaram a ser agredidos fisicamente. Ela pegou pelo pescoço, saiu me arrastando até a sala de urgência. Aí me dava chute na boca, dava chute na minha perna, no meu pé. Não era tapinha, era tapão. Ela falava que ela fazia isso com quem ela amava. E ela dava risada, ela achava que era brincadeira. O anúncio prometia carteira assinada, mas a maioria dos contratos ficava só no boca a boca. O perfil dos funcionários era quase sempre o mesmo. Jovens, muitas vezes no primeiro emprego, sem ensino superior e que dependiam do salário de pouco mais de R$1.000. A gente tem conta para pagar, porque você acaba recebendo certas humilhações e ficando calado. E as pessoas não se rebelavam contra isso também? Ninguém abria a boca para falar nada, ele acabava seguindo os mesmos padrões. Ela sempre falava que ia dar nada. Vocês podem ser, que o nome dela era obrigado, mas foi culpado. Na semana passada, 2 ex-funcionários entraram na Justiça Trabalhista contra a ex-chefe. As primeiras audiências entre Larissa e os ex-empregados já foram marcadas.
Um empregador que comete um assédio moral, uma possível importunação sexual, ele pode ser obrigado a ressarcir o empregado pelos danos morais que causou em virtude desse assédio. A gente tem que lembrar que o assédio sexual, além de dar margem a uma indenização trabalhista, também é crime. O juiz trabalhista, ao tomar conhecimento da gravidade dos fatos, pode expedir um ofício para que o Ministério Público apure. Tá? E aí, neste caso, como além do assédio ainda tem problemas de ordem coletiva, a clínica pode ser também responsabilizada e chamada ali ao pagamento de um dano moral coletivo. A defesa de Larissa Bressan disse em nota que em 11 anos de consultório nunca houve notícia a respeito dos fatos narrados na reportagem, nem qualquer reclamação formal. Que em nenhum momento esses funcionários a procuraram para uma conversa. Afirmou também que os ataques à honra da cirurgiã dentista começaram após a demissão de um funcionário e que ela é alvo de uma campanha de discurso de ódio, com o intuito de prejudicar alguém que sempre levou muito a sério sua profissão. Ela deixou marcas em várias pessoas que vai levar isso pro resto da vida. Pessoas que saíram com crise de ansiedade, pessoas que saíram com depressão. É traumático até hoje. Acabou com o meu psicológico. Desculpa. Eu desenvolvi ansiedade por conta dela. Ela tem que pagar por tudo que ela fez. E hoje eu vou contar pra vocês como é uma primeira consulta aqui na clínica. No podcast do Fantástico, a Renata Capucci e a Maria Scodeler recebem o repórter Gabriel Vendramini, a produtora Amanda Luder, que fizeram essa reportagem, e o advogado Fabiano Machado da Rosa, especializado em direito antidiscriminatório. Você pode ouvir em g1.com.br/fantástico ou no seu aplicativo de áudio preferido. Ainda hoje, os gols dos estaduais. O Internacional foi eliminado do Campeonato Gaúcho e o jogo contra o Caxias terminou em pancadaria. Um homem entrou em campo com uma criança no colo e agrediu um jogador. E o bicampeonato mundial da brasileira Bia Ferreira no boxe. Fantástico de volta com os gols dos estaduais, só que no Rio Grande do Sul, cenas lamentáveis no jogo entre Internacional e Caxias. Mais um dia de violência no futebol brasileiro. Socos, pontapés, briga generalizada entre os jogadores do Internacional e do Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho. Tudo isso aconteceu logo depois que o Caxias venceu o Inter na decisão por pênaltis. O que mais chamou a atenção foi essa cena aí. Um homem com uma criança no colo invadiu o campo para agredir pelas costas um jogador do Caxias. Em seguida, ainda chutou o repórter cinematográfico Gabriel Bolfoni, que trabalha na RBS, afiliada da Globo. Lamentável. Antes, o Maurício abriu o placar para o Internacional. É do Inter! Ainda no primeiro tempo, o Heron empatou. Como a primeira partida também foi 1-1, a decisão foi para os pênaltis. O Bruno defendeu a cobrança do Estevão. E o Wesley garantiu o Caxias na final contra o Grêmio. Acabou! Caxias finalista no Gauchão 2023! Semifinal também no Campeonato Paranaense. Com gol de Christian, o Atlético venceu o Maringá por 1-0 e agora faz a final contra o Cascavel. Primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O Helder fez 1-0 para o Jacuipense. E Everaldo empatou para o Bahia, 1-1. E já temos o primeiro campeão estadual. O Maranhão venceu nos pênaltis o Motoclube e conquistou o Campeonato Maranhense depois de 10 anos. Rodada com muitos gols no Brasileirão Feminino. O Flamengo goleou o Ceará por 6-0. É isso aí que você ouviu, 6. Destaque para os belos gols da meia Darlene e da atacante Grivelari. Cada uma fez 2. A argentina Soler Reims e a Thaísa fecharam o placar. Atual líder, o Corinthians segue invicto. 1-0 contra o Atlético, gol da Luana Bertolucci. Quem também ganhou por 1-0 foi o Internacional. Celsa fez o gol da vitória contra o Cruzeiro. Mesmo placar para Atlético Mineiro e Real Brasília. Ludmilla fez o único gol da partida. Vitória do Atlético. Já o São Paulo mudou um pouquinho. Fez 2 gols na vitória sobre o Avaí Kinderman.
Duda e Tamires marcaram para o São Paulo. Límpia fez o gol do Avaí, 2-1. E teve artilheira musical na rodada do Brasileirão Feminino. Fala galera do Fantástico, eu sou a Aline Gomes e fiz 3 gols hoje na vitória da Ferroviária. E a música que eu queria pedir é Olha Onde Nós Chegou, que um pedacinho dela fala: olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, ontem era apenas sonho, e hoje podemos desfrutar. Ontem era apenas sonhos, hoje podemos desfrutar. Por dinheiro eu não me corrompi. Boa, Aline! A atacante de 17 anos foi convocada pela primeira vez para a seleção principal nessa semana e comemorou do melhor jeito possível. 3 gols na vitória da Ferroviária sobre o Real Ariquemes, 8-0. Parabéns, artilheira! Parabéns! E no boxe, a brasileira Bia Ferreira continua fazendo história. Ela venceu a colombiana Andy Valdez na categoria 60 quilos e conquistou o 2º título mundial da carreira. A Bia Ferreira alcançou a incrível marca de 36 pódios em 37 campeonatos internacionais. São 31 ouros. E ela ainda tem uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Parabéns, Bia! E que venha mais nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Que venha! A gente aqui só comemorando a mulherada. É isso! O Fantástico vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Agora vem Big Brother Brasil com Tadeu Schmidt e toda a expectativa para a formação de um novo paredão. E logo na sequência tem um compacto com os melhores momentos do Festival Lollapalooza, que está terminando hoje em São Paulo. Aproveite, boa noite, beijo grande. Bora começar a semana com o pé direito. Até domingo que vem.